Coloque-se de pé, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, versículo 32 e 33. Irmão, o Senhor está me dando umas palavras assim, sabe, bem inusitadas, meio assim, mas você vai entender. Diga, eu vou entender. Se ela entendeu, eu também vou entender, amém? O mesmo Espírito que brada aqui, brada em você também. Então você vai entender essa palavra. O tema é, não importa como você começa, mas sim como você termina. Vou mandar você virar para o irmão que está do lado, não? Porque senão vai falar, já começou, pastora? Então vamos falar isso forte. Não importa como você começa, mas sim como você termina. Aleluia, glória a Deus. João 13, 32, amém? E o 33. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, mas vós me buscareis. Mas como vos tenho dito aos judeus, para onde vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, venha ministrar sobre as nossas vidas, ó Deus, aquilo que Tu colocou no meu coração. Senhor, durante essa semana, durante a tarde de ontem, Senhor, meu coração foi ministrado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, que tudo aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida, a minha vida, a vida de cada um que está nesse lugar, possa fluir em nossos corações, em nome de Jesus. Diga amém. Louvado seja Deus. Sente-se aplaudindo ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, não importa como você começa, mas sim como você termina. O nome do Senhor, o nome de Jesus, Ele foi trazido à terra com poder para que fosse glorificado em nós. O nome do Senhor Jesus, Ele é glorificado através da minha vida, através da sua vida. Nós temos que refletir glória. Diga comigo, refletir glória. Nós fomos chamados para ser filhos. E como filhos a gente precisa carregar. E como filhos a gente precisa ter as características. Nós precisamos ter uma linha genética do nosso Pai. Jesus diz que Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos irmãos de Jesus, porque para nós foi dado o direito de ser chamados de filhos. Mas isso não é para a nossa glorificação. Isso é para a glorificação do Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com esse tema da sua pregação? Não importa como você começa, importa como você termina. O nosso Deus, querido, é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Pai poderoso, amoroso. E eu creio que aqui existem pais amorosos. E que quando você promete algo para o seu filho, você não esquece. Você lembra e você cumpre. Assim é o nosso Deus. É um Deus que lembra e cumpre as suas promessas. E eu quero falar para você da história de um homem que começou tardiamente. Que um homem que não foi, vamos dizer, normal igual aos outros. E talvez tenha pessoas neste lugar que pensem assim, poxa, não dá mais tempo para mim, ou não é para mim, ou eu não fui capacitado. Mas eu quero dizer para você, querido, que não importa o começo pode ser difícil,
O começo pode ser tardio. O começo pode ser diferente de todas as outras pessoas. Mas eu quero dizer que aquele que te chamou e te escolheu é fiel para cumprir a promessa. E eu quero falar com você sobre Paulo. Paulo é um apóstolo que é muito conhecido. Ele ficou conhecido mais do que os outros. Mas eu quero dizer para você que Paulo foi o último a ser escolhido diretamente por Jesus. Olha que coisa incrível. Paulo nem queria saber disso. Paulo nem estava interessado sobre cargo ou sobre ser. Não, ele estava lá fazendo o quê? Perseguindo. Quem? A igreja. Perseguindo os cristãos. Matando. Cruelmente. Mas quando Deus tem uma obra contigo, querido, você pode ter sido a pior das pessoas. O teu caráter pode ter sido horrível. Quando Ele te escolheu, Ele pega você e faz tudo novo. Você pode ter... eu não nasci na melhor família. Se você é escolhido por Deus, isso não importa. Eu não nasci dentro de condições financeiras, pastora, para conseguir... Para Deus isso não importa. Pastora, eu não tenho o que você tem. Para Deus não importa. O projeto para a sua vida é único. E não importam as situações. Importa que Ele é poderoso para fazer muito além do que você pede, do que você pensa. Paulo, ele foi o último a ser escolhido. E sabe, parecia impossível. Mais um ser escolhido diretamente por Cristo, porque ele foi lá, ele escolheu um a um, né? Pedro, Tiago, João, ele não foi escolhendo todos eles. Ele foi escolhendo todos eles. E aí ele morreu. E aí ele ressuscitou. Voltou por causa de Tomé, o homem que fez Jesus voltar. Amo essa pregação. Voltou por causa de Tomé. Tomé se reconciliou, precisou tocar. Bem-aventurado vocês que não tocaram, não viram, mas creram e estão aqui louvando a Ele. Mas ainda faltava um que ele queria. E ele já tinha ido para o Pai. Mas um dia Paulo, o homicida, o matador, estava a caminho de Damasco. Quando alguém chega para ele e fala assim: oi, Paulo. Estou conjecturando, né, irmãos? A palavra diz assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Vou trazer para os dias atuais. Paulo, por que tu está atrás de mim? Duro será para ti, Paulo. Aleluia! Duro será para ti. Não foi fácil, vou falar daqui a pouco. Eu quero dizer, querido, que quando o Senhor escolhe alguém, Ele desce do céu, o próprio Jesus, para te chamar para viver a história de milagre que Ele tem na sua vida. Ninguém pregou para Paulo. Ninguém, diga para mim, ninguém pregou para Paulo. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Filipe, não foi. Filipe pregou para o eunuco, mas para Paulo não. Quem pregou, quem tocou, foi o próprio Jesus. Porque Paulo tinha que viver, diga comigo, ele tinha que viver uma nova história. Ele foi o último. Qual era a chance, querido? Eu quero que você pense. Qual era a chance, depois de anos que Jesus já estava morto, de uma pessoa ser escolhida pelo próprio Jesus? Qual era a chance? Zero. Mas eu quero dizer que o nosso Deus não trabalha com a estatística humana. Qual é a chance, talvez, de você viver o seu milagre na sua cabeça? A minha chance é zero. Quando é zero, querido, um Deus 100% entra em ação. Quando é zero, é porque a coisa é com Ele. Paulo se tornou, fala, o último
se tornou o maior. Olha que Deus incrível. A promessa de Deus que está em Josué capítulo 1, versículo 3, é para nós. Foi para Paulo e é para você, que diz: aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu possuirei. Sabe o que aconteceu com Paulo? Sabe por que Paulo é o apóstolo mais conhecido? Sabe por que Paulo marcou a história? Porque quando ele teve um encontro com Jesus, o que muitas pessoas não fazem, o que muitas pessoas que podem estar dentro da nave do templo hoje não fazem, é: aceitei Jesus. Quais são as promessas que estão disponíveis para mim? O que eu tenho para viver? E tomar posse daquilo que é poderoso para a sua vida, querido. Paulo se apropriou disso. E ele passou lá 3 anos. Ele não andou 3 anos com Cristo como os discípulos, mas ele passou um tempo estudando, buscando de Deus, para fazer algo que fosse poderoso, para fazer algo especial, para brilhar. Diga comigo: Paulo brilhou no seu ministério. Você nasceu para brilhar. Eu não sei qual é o seu ministério. Às vezes o seu ministério é ser uma mãe. Às vezes o seu ministério é ser um pastor. Às vezes o seu ministério é ser um médico, um advogado. Às vezes o seu ministério é ser um chefe lá no seu ambiente de trabalho. Às vezes a gente pensa que ministério é só o altar da igreja. Não, o ministério é onde eu estou, a minha vida falando de Cristo. Aonde eu estou se torna um altar de adoração a Deus, porque eu coloquei a planta dos meus pés, e ali eu possuo. Porque a palavra de Deus diz assim. Então lá na tua família, às vezes onde é tudo conturbado, quando você coloca a planta dos seus pés e chega lá, querido, aquele território se tornou santo. Por que se tornou santo? Porque você chegou, rabaxere cantarabás. Paulo tomou posse daquilo que ela promessa. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Diga: eu nasci para brilhar. A Bíblia diz: vocês são a luz do mundo. A luz brilha, olha aí. A luz ilumina, a luz clareia, a luz da direção, a luz da segurança. A tua vida tem que falar sobre isso. E Paulo brilhou, querido. Mas eu quero dizer uma coisa, que talvez agora você vai ouvir e vai dizer assim: nossa, mas aí eu não quero ser luz não, pastora. Mas então não quero brilhar não, porque toda a história, querido, tem a parte fácil e a parte fácil e a parte difícil. E para academia é bom, mas para quem quer ter uma saúde boa, né? Quem tem um corpo legal, tem que fazer, né? Tem que pagar o preço. Fazer dieta é bom? Tudo tem a parte o quê? Difícil. E aí, querido, quando Paulo começa a brilhar, isso é para a sua vida também. Quando você começa a brilhar, diga comigo: quando eu começo a brilhar, eu começo a incomodar. E com o incômodo vem a perseguição. E com o incômodo vem a calúnia, a difamação. Tem alguém aqui que nunca foi caluniado? Tem alguém aqui que nunca foi perseguido? Tem alguém aqui que nunca foi atirado pedras em você? Se nunca aconteceu isso com você, querido, faça uma reflexão na sua vida, porque a sua lamparina não está acesa. Mas quando a sua lamparina está acesa, não se pode esconder o seu brilho. E às vezes, querido, tem pessoas que elas não querem brilhar, elas só querem apagar o brilho que há em você. Por quê? Porque o inimigo atua onde? Em mentes, em pessoas. Ele é espírito, ele precisa de alguém para te invejar. Ele precisa de alguém para te fazer mal.
Mas quando você está em Jesus Cristo, vai vir a perseguição, vai vir a calúnia, vai vir a difamação, mas o Senhor vai te honrar. Ele vai te honrar. Olha só, querido, eu botei aqui a história de Caim e Abel. Caim era o irmão mais velho e Abel era o irmão mais novo. Vocês conhecem essa história da Bíblia? O primeiro homicídio. Eles eram irmãos. Quando é que foi que Abel começou? Ou quando incomodou Caim? Foi quando ele nasceu? Foi quando ele nasceu? Presta atenção quem vai nascer nas águas hoje. Você não incomoda quando nasce. Você incomoda quando cresce. A Bíblia não fala que quando o segundo filho nasceu, que Caim ficou com ciúme, que criou disputa. Não, nascer não é um problema, crescer é um problema. E quando Abel brilha, quando Abel aparece, levanta a fúria de quem? De Caim. Deus estava lá e os dois vão fazer uma oferta ao Senhor. Caim era agricultor, mas Abel era pastor de ovelhas. Caim separou um pouco lá de cada coisa que ele tinha da terra e prestou a sua adoração a Deus. Mas Abel não, Abel teve o cuidado de preparar, de selecionar. Deus se agradou mais da oferta de quem? De Abel. Quando você faz algo grande, querido, quando você oferta a Deus de todo o coração, quando a luz dele começa a brilhar sobre a sua vida, a pessoa que está do seu lado não quer fazer o mesmo. Ela quer que você não faça mais. O que Caim fez? Foi lá e matou Abel. Para você ver como é que é o poder da inveja. Mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário, para que nenhuma obra da carne, para que nenhuma obra forjada contra você, porque na palavra diz agora, nenhuma, diga comigo, nenhuma arma forjada contra os filhos, diga contra os filhos, quem é filho aqui, diga glória a Deus, contra os filhos de Jacó prosperará. Você não vai morrer, você vai brilhar. Pode aplaudir ao Senhor, você não vai morrer. Depois que Caim matou Abel, Deus protegeu seus filhos. Nenhuma arma forjada contra você, que é filho, que tem a marca da promessa, prosperará. Se você tiver o poder do Espírito Santo na sua vida. Às vezes a gente fica preocupado em fazer nossas conexões humanas, mas que a sua preocupação hoje seja fazer uma conexão poderosa entre você e o céu. Porque quando a gente faz essa conexão com o céu, querido, a promessa de Deus começa a fluir sobre a nossa vida. E conexão do céu é o que? É poder de Deus. Lembra que eu falei, ora, aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, vírgula. Agora o texto, segundo o poder, diga comigo, poder, que em nós opera. Eu não sei qual é o poder que opera na sua vida, mas eu quero dizer que o poder que opera na minha vida, e quem está comigo vai dar glória, é o poder do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor, querido. Então, quando você tem o Espírito Santo, aquilo que você pede ou pensa, o Senhor faz assim, não, vou dar melhor, vou fazer melhor. Vou repetir aqui um pouquinho da semana passada. Ana queria o quê? Um filho. E Deus queria um profeta. Aquele que era poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Ana está pedindo, pensando num filho, e Deus está provendo um profeta para Israel. Joquebede, ela quer salvar o filho. O que ela quer? Salvar o filho. Manda matar todos os primogênitos.
Joquebede faz um cesto porque ela quer salvar o filho. Mas aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não salva o filho de Joquebede. Deus livra aquele que será o libertador do povo de Israel. Os nossos sonhos, querido, não são nada perto dos sonhos que são poderosos de Deus para a nossa vida. Paulo estava em desvantagem. Vamos voltar para cá? Fala desvantagem. Foi o último. Em 1 Coríntios 15, 8. Pode botar aqui para mim, por favor? 1 Coríntios 15, 8. Olha o que Paulo fala. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Fiquei pensando, Deus, o que ele quis dizer? Prematuro ele não foi, porque ele não nasceu antes. Quem nasce antes é o quê? Prematuro. Ele não foi um aborto porque ele sobreviveu. O que ele está falando aqui, Senhor? Nascido fora de tempo. Eu digo para você, sabe quem é aquele que é nascido fora de tempo? O filho temporão. Quando você pensa que não vai mais gerar, quando você pensa que não vai mais acontecer, quem diria que viria mais um apóstolo e que aquele seria poderoso para fazer o evangelho chegar em Judeia, Samaria, até os confins da terra, até o Brasil, por causa de um fora do tempo. O tempo está na mão do nosso Deus. Eu trabalho com cronos. Conto aqui, ó, hora, minuto, segundo. Mas Deus trabalha no Kairos. Um ano é como se fosse 1000. 1000 é como se fosse 1. Então, para quem pensa que a minha vida é uma derrota, para Deus não. Para Ele não. A minha vida é um atraso, eu estou atrasado. Olha aqui que Paulo falou. Eu me sinto como aquele temporão, mas é aquele que Deus escolheu. Como foi com Davi, o menor, como foi com José, como foi com Paulo, será com você. Será com você que está aqui nesta noite. Será com aquele que quer. Será com aquele que foi escolhido, que mesmo não querendo, o Senhor vai te chamar para perto dele. Deus é maravilhoso. Olha o que Deus colocou no meu coração. Essa frase aqui, eu botei aqui, tem vermelho no meu esboço. Ó, irmãos, tem vermelho aqui, ó. Que Deus me deu nessa tarde. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, não importa como você chegou aqui, importa quem te trouxe. Você já devia estar aplaudindo a Deus. Não importa como, nem porquê, você chegou aqui. Você pensa que você veio por um motivo. Ah, não. Ele te trouxe. Ele te trouxe. Ele te atraiu. A glória dele te atraiu. O último foi o que escreveu 14 livros. Pedro não escreveu 14. Mateus não escreveu 14, mas Paulo escreveu 14 livros. O último, não teve um dom do Espírito Santo, não teve 2 dons do Espírito Santo, não teve 3. O último teve os 9 dons do Espírito Santo. O último não fundou uma igreja, não fundou 2 igrejas, fundou um monte de igreja para a igreja primitiva começar. O último, querido, serão os primeiros, porque está escrito em Mateus, capítulo 20, versículo 16. Diga comigo, os últimos serão os primeiros. Ah, que mistério, que coisa linda. A palavra de Deus vai se encaixando, querido, eu acho tão lindo, igual o dominó, né? E aí você vai entendendo tudo. Quem está entendendo nesta noite, diga glória a Deus. Mas tem uma coisa, os últimos serão. A matemática de Deus é sempre diferente, né? Último será primeiro. Mas eu quero dizer para você que tem o ônus e o bônus. O último será o primeiro.
E quando você se torna primeiro, como Abel se tornou diante de Deus, você passa a ser perseguido. E a Bíblia diz que Paulo começou a ser perseguido. Paulo foi preso. Paulo deixou de ser agradável para aqueles que rodeavam, que estavam na roda deles. Os doutores da lei, os sábios daquele tempo, Paulo já não é mais agradável. E eu quero dizer para você, quando você começa a viver a loucura do Evangelho, talvez você não seja mais agradável. Quando você começa a brilhar para Cristo, algumas pessoas vão começar a te perseguir e você não vai entender. E não é para entender, é para glorificar. E aí, você fala assim, mas pastora, eu quero Jesus, mas eu não quero ser perseguido não. Pastora, eu quero bônus, mas eu não quero ônus. E eu vou falar para você, tem um segredo para isso. Eu vou te revelar nessa noite. Quem quer saber o segredo? Todos querem saber? Diga amém. Que é o segredo de ter uma vida com Cristo e não ser perseguido? Quem quer? Falei, Senhor, me fala, me revela. E Ele me revelou. Não faça nada grande. Não projete nada relevante. Não quer ser perseguido? Não chegue tão longe. Não avance para as coisas que estão adiante de ti. Fique estático, paralisado. Seja morno. Morno é perseguido? Não. Você acha que vai ser perseguido quem não brilha? Ou você quer projetar coisas grandes? Ou você quer chegar longe? Ou você quer fazer coisas relevantes? Então, querido, se você nasceu para brilhar, se prepare para ser perseguido. É assim que a coisa funciona. Tem gente que não quer. É uma escolha? É. Querido, você já viu alguém falar mal de alguém que não faz nada? Alguém que não é relevante? Abre site de fofoca. Só estão falando de quem? De grandes jogadores de futebol, de grandes políticos, de grandes artistas. Mas quando você não faz nada, ninguém te persegue. Eu quero dizer que no mundo espiritual é exatamente assim. O acusador fica rodando. O acusador, ele fica apontando. Mesmo sem razão, ele vai falar de você. Mesmo sem motivo, as pessoas vão te perseguir. Por quê? Porque você foi chamado para fazer coisas grandes espiritualmente. E outra coisa, você foi chamado para fazer coisas grandes na vida material, para ser grande na sua vida sentimental, na sua vida relacional. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para a vida e vida em abundância. Se prepare para você começar a brilhar dentro da sua empresa. Tá muito pouco, aleluia, gente. Se prepare para você começar a brilhar dentro da sua empresa. Faça o melhor igual Abel lá e alguém vai te ver, só que não vai te matar. Faça o melhor dentro do ministério, querido, que você vai brilhar. Faça o melhor dentro da sua casa, que você vai ter autoridade lá. Faça aquilo que tem que ser feito com excelência. Faça o melhor para Deus. E se prepare para ser perseguido, mas não ser abatido. José foi perseguido pelos seus irmãos, mas a promessa se cumpriu sobre a vida dele. E ele sentou ao lado do rei do Egito e governou como o Senhor tinha falado. E é assim que vai ser na minha e na sua vida. Ninguém, tem esse ditado, né? Ninguém apedreja árvores infrutíferas. Quando você receber pedra, dá glória. Quando os outros passam muito tempo, irmão, sem falar mal de mim, eu falo, Jesus, o que está acontecendo? Aí aparece um abençoado lá no meu canal. Aí tu faz uma pregação maravilhosa, né?
Aí eu falo, Luciano, posta essa no canal, em nome de Jesus. Pessoal do canal, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Curtam, comentem e compartilhem. Aí tem um abençoado que chega lá e fala assim, onde está escrito que na Bíblia tem pastora? Tem gente que ainda é assim, sabe? Elogia essa loira abençoada aí falando o quê? Onde está escrito que na Bíblia tem pastora? Eu lá no início, em Gênesis, Raquel era pastora de ovelhas. Não é verdade, irmãos? Raquel era pastora de ovelhas, não é, pastora Ana? Aqui, ó. Foi da educação muitos anos na igreja do Evangelho Quadrangular, não é, pastora Simone? Raquel pastoreava ovelhas. Ah, não estou falando disso. Isso foi fisicamente. Mas Deus leva para o mundo espiritual aquilo que é físico. Ah, mas lá quando Paulo falou, ele falou pastores. Eu falei assim, é mesmo. Engraçado que na igreja dos abençoados, né, que às vezes julgam o irmão, porque a perseguição, irmão, não é lá do mundo não. Às vezes a perseguição maior é aqui dentro mesmo. É nas quatro paredes aqui, amém? A gente fala muito que é o diabo lá fora, não sei o que, mas é o joio safado que fica plantado do nosso lado, né? Pode chamar o joio de safado, gente? Meu Deus. Mas eu falo assim, é mesmo? E na sua igreja tem a diaconisa? Tem. Toda igreja tem diaconisa. Você já viu alguma igreja sem diaconisa, irmãos? Mas na Bíblia também não tem. Só chamou o quê? Diáconos. Ah, na igreja dele não tem pastor, mas tem diaconisa. Está no pecado, está no erro. Porque não tem. Ou aplica para tudo, não aplica para nada, né, não, irmãos? Aí tem a irmã do ciclo de oração que ora. Mas Paulo falou o quê? Fiquem caladas as mulheres na igreja. Era o contexto cultural, histórico daquele tempo. Aí ele vem falar de mim. Mas tem a irmã do ciclo de oração que sobe no altar, profetiza, fala, não sei o que lá. Então manda ela se calar também. Então não pode ter pastora, não pode ter diaconisa, não pode ter obreiro, pode ter nada. Não é verdade? Porque citou alguma coisa para a mulher ali? Não. Uns chamados para o quê? Profetas, homens. Diga profetas, homens. Então não pode ter profetisa. Diáconos, então não pode ter diaconisa. Mas os abençoados gostam de usar só em favor deles. Só não pode ter o quê? Pastor, o resto pode ter tudo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu louvo a Deus porque não tem nada, irmãos, que a gente não tenha resposta quando a gente está na unção de Deus, quando a gente está em obediência a Deus e quando a gente tem uma vida no altar. Gaste a sua vida em Deus. E isso eu quero falar aqui para quem está se batizando, né, Davi? Deise, Camila, Vinícius e mais alguém que vai vir para cá, eu creio. 1 ou 2 ou até 3. Amém? Mateus 19, 29 diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Preste atenção, amados. Eu gostei dessa lista aqui, né? Essa lista aqui não favorece a minha vida, não. E é bom quando não favorece, porque te confronta, amém? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, diga casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras. Não fala marido. Marido não pode deixar, gente. Dá glória a Deus aí, André. Viu? Aplauda o Senhor, amado. Deus está falando comigo nessa noite. Tá vendo como a espada corta para lá e para cá? Vou ler de novo, gente. Olha isso, gente. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras. Só não pode deixar o marido. Mas não está escrito aqui ogro, hein? Por amor do meu nome, receberá
100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que você deixou por Cristo, querido? O que você deixou por esse amor? O que você deixou para viver intensamente esse amor por esse Deus que muita gente não entende o seu amor? Muita gente não entende. Por que você vai domingo, todo domingo para a igreja? Por que você é dizimista? Por que você é isso? Por que você é aquilo? Porque o Senhor me prometeu que tudo que eu fizer Ele vai me dar 100. Diga 100. 100. Nosso Deus é 100%, amados. 100 vezes mais. E herdará, diga comigo, herdará a vida eterna. Ah, isso é poderoso. Aleluia. Você que está gastando a sua vida aos pés do Senhor. Você que hoje decidiu por Cristo e vai lá fazer aquilo que Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Eu quero dizer para você que há recompensa, que há promessa, que vai ter perseguição, vai ter o outono, vai ter o inverno, vai ter a primavera, vai ter o verão. Mas Ele disse: eu estarei contigo todos os dias. Nosso Deus é Deus de totalidade, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, todos os dias da sua vida, no dia bom, no dia mau. Não há ausência do dia mau, mas a presença. Diga, não há ausência de dia mau, mas a presença. A presença de quem? Desse Deus poderoso que é fiel e cumpre todas as suas promessas. Você pode aplaudir o Senhor? Se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé e diga comigo de novo: não importa como se começa, importa como se termina. E eu vou terminar os meus dias gastando Ele aos pés do Senhor.